galera, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do sexto ano. Esta é a nossa aula de número 22. Meus amiguinhos, vocês tem 2 dias que eu estou assim, tá? Mas nós vamos dar sequência nessa aula, beleza? Muito bem. Então, lembrando que na nossa última aula nós estávamos fazendo esta atividade aqui, tá bom? São algumas explicações sobre as frações e a relação entre os números que existem entre elas, tá bom? Nessa nossa letra A, o que nós vimos? Nessa nossa letra A, nós vimos a parte azul na letra A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, o total é 8, então eu teria na parte azul 7 tomados do total de 8. E na parte vermelha nós temos 1 tomados, que é o meu numerador, no total de 8. Na letra B nós temos, da parte azul, 3 tomados, num total de 10, que foi dividido todo. E no vermelho nós temos 7 tomados, que é o numerador, do total de 10. Da mesma forma, na letra C, tomamos um total de 12, dividimos no total de 12, e no azul nós tomamos 7 sobre 12, e no vermelho tomamos 5 sobre 12. Então, a parte do numerador é a parte tomada e o denominador é o total. Beleza? Então, vamos trabalhar agora um pouco mais as nossas frações. Beleza? Fazendo algumas questões dos nossos exercícios, tá? Nós vamos falar agora sobre problemas envolvendo frações. Então, vejam o que acontece. Nessa nossa primeira questão, nós temos o seguinte. Acompanhe as situações. Mariana comprou 20 garrafas. Então, nós temos um total de 20 garrafas, beleza? De suco para sua festa de aniversário. E foram consumidos 4/5. Isso quer dizer o quê? Que o total foram 5 partes e foram consumidas 4 partes. Como nós representaríamos geometricamente? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos dividir o todo em quantas partes? Foram divididos em 5 partes iguais, tá? Supomos que aqui sejam 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, beleza? E cada parte representa 1/5. 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 e 1/5. Quantas partes foram consumidas? Então, foram consumidos 4/5 dessa quantidade total. Então, nós temos aqui, aqui, aqui e aqui, ok? Então, essas 4 partes aqui representam o quê? Representa 4/5 do total, que é o que eu quero saber, beleza? Então, o que você faz? Se o total é 20, você vai calcular 1/5. 1/5 vai representar o total, tá? 20 dividido pelo total, que é 5, que é igual a 4. Se 1/5 é igual a 4, 5/5, que é o todo, vai ser o quê? 5 vezes 4, que é igual a 20, beleza? Mas eu não estou querendo saber 1/5, eu estou querendo saber 4/5. Então, eu vou multiplicar 1/5, que é 4, vezes o total, que é 4, que dá 16, beleza? Então, nós poderíamos dizer assim, se 1/5 é 4, então nós teríamos, só para você ter uma ideia, nós teríamos 4
mais 4, mais 4, mais 4. E 4 vezes 4 é igual a quanto? 16. Beleza? Muito bem. Então, vamos continuar. Na nossa próxima questão, nós temos mais uma. Agora, prestem atenção, uma nova ideia. Mariana está fazendo sanduíches para a festa. Ela já montou 16, que corresponde a 1/4 do total. Então, já foram montados, montou 16. Só que esses 16 correspondem a 1/4 do número que ela pretende fazer. Se ela pretende fazer uma certa quantidade, não sabemos, mas nós sabemos que ela já montou 1/4. Isso quer dizer que o total que ela quer fazer, tá? Ela dividiu em quantas partes iguais? O total, tá aqui o total. Ela dividiu em 4 partes, então só tem aqui o quê? 1/4. Esse 1/4, acompanhe comigo, representa isso. A questão diz, ela já montou 16 sanduíches que correspondem a 1/4. Isso quer dizer que bem aqui são 16. Se 1/4 dos sanduíches representa 16, pergunta, quantos sanduíches ela vai montar? Ela vai montar 4 quartos, ou seja, 16, que é 1/4, vezes 4, que é igual a quanto? 64 sanduíches. Ou ainda, 1/4, 1/4 e 1/4. E cada 1/4 vale quanto? 16. 16, 16 e 16. Se você somar 1/4 mais 1/4 mais 1/4, é 4 quartos. E se você somar 16 mais 16 mais 16, vai dar 64. Beleza? Então ela vai montar um total de 64. Observe que a gente sempre trabalha com a menor parte da fração. Ela é a ideia principal. Se 1/4 é a quantidade de sanduíches que ela já montou, então 4 quartos é o total que ela pretende montar. Se 1/4 é 16, 4 quartos é 16 vezes 4. Beleza? Muito bem, vamos para mais uma ideia. Aqui diz o seguinte, dos amigos de Mariana, dos amigos que Mariana convidou para a festa, 20 estudam na mesma classe que ela, o que corresponde a 5/6 do número de convidados. Quantas pessoas Mariana convidou para a festa? Então, mais uma vez, nós temos 5/6. 5/6 representa o quê? Representa 20 convidados. Então, 5/6 representa 20 convidados. É quase o total de convidados, beleza? Porque o total de convidados representa 6/6. É o total de convidados. Então, eu quero saber quanto é esse total. Nós vamos para a ideia do 1/6. 1/6 dos convidados vai ser 20 dividido por 5, que é igual a 4 convidados. Se 1/6 é 4, então eu tomo agora 6/6 é igual a 6 vezes 4, que é igual a 24 convidados. Beleza? Então, o total de convidados para a festa é 24. Observem que eles já tinham 5/6, que é o total de convidados, alunos da mesma sala. 1/6 dos demais são outros convidados que não são da sala de Mariana. Beleza? Outros amigos. Ok? Então, vamos agora aproveitar esse nosso conhecimento para resolver algumas questões
dos nossos exercícios envolvendo problemas com frações. Então, a nossa primeira questão diz assim: em um grupo de 244 pessoas, eu teria aqui um total de 224 pessoas. Beleza? Se 224 pessoas era o total e verificou-se que 1/8 dessas pessoas nasceu na região Nordeste, quantas pessoas desse grupo nasceram na região Nordeste? Eu quero 1/8. Então, se você observar bem, 1/8, eu terei que dividir o todo em 8 partes iguais, 2, 4 e 8. Ok? Então, eu quero calcular apenas 1/8. O restante, cada um vale 1/8, tá certo? Se eu dividir o todo em 8 partes iguais, então 8/8, que é o total, é igual a 224. Então, eu teria, na realidade, 1/8 seria o total 224 dividido por 8. Então, 224 dividido por 8, nós teríamos 2 vezes 8, 16. 16 para 22, sobram 6. Desce o 4, 64 por 8 dá 8. 8 vezes 8, 64, para 64 nada. Olha só, 28 pessoas. 28 pessoas nasceram onde? Se 1/8 dessas pessoas nasceu no Nordeste, então 28 pessoas nasceram no Nordeste. Então, nós temos aqui 28, 28, 28, 28. Quantas vezes? O 28, 8 vezes. Esses 28, 8 vezes, dão um total de 224. Beleza? Muito bem. Vamos para a nossa questão 2. Nossa questão 2 diz o seguinte: observe que todas essas questões, ou você calcula a menor parte do todo, ou você calcula uma parte maior do todo, ou você calcula o todo. Beleza? São só essas 3 situações. Então, olha o que acontece aqui. Nessa questão diz assim: Mariana adora água de coco e resolveu encomendar certo número de cocos para seu aniversário. Foram consumidos 18 cocos, o que corresponde a 1/4. Olha só, 1/4 corresponde a 18. Então, o total que ela comprou para o aniversário, tá, foi dividido em 4 partes iguais. Então, vamos para a ideia. Se 1/4 corresponde a 18 e ela dividiu todo em 4/4, ó, 4/4 é o todo, é o total de cocos. Então, 1/4 é 18, 4/4 é igual a 18 vezes 4. E 18 vezes 4 é 72 cocos. Tá? Vamos mais uma vez lembrar que eu quero saber o total de cocos que ela comprou. Então, se 1/4 representa 18, então acompanhe comigo. 1/4 é 18, 1/4 é 18, 1/4 é 18 e 1/4 é 18. Então, são o 18 quantas vezes? É o 18 4 vezes. E o 18 4 vezes dá quanto? 72. Beleza? Muito bem.
Vamos para a nossa questão 3 e 4. Vamos ver o nosso tempinho aqui disponível. Beleza? O nosso tempinho disponível vai definir se nós terminamos essas duas questões ou não. Na nossa questão 3, diz o seguinte: o orçamento da prefeitura de uma cidade prevê a verba mensal de 4.500.000 para a educação. Desse montante, então, total de 4.500.000 para a educação, desse total, 4/5 está direcionado para o ensino fundamental. Então, eu dividi essa verba em 5 partes e tomei 4 delas para o ensino fundamental. Então, nós temos aqui está aqui a verba total. Nós vamos aqui dividir em 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Então, 4/5, tá? É 1/5, mais 1/5, mais 1/5, mais 1/5, beleza? Seriam todas essas. 1, 2, 3, 4/5, tá? E esses 4/5, sendo para a educação fundamental, qual seria esse total? Então, como eu dividi o todo em 5 partes, 5/5, que é igual a 4.500.000, eu vou calcular 1/5. 1/5 vai ser 4.500.000 dividido por 5, que dá 4.500.000. Seria assim, 4.500.000, que dá 900.000. Se 1/5 é 900.000, eu só preciso saber quanto é 4/5. 4/5 vai ser 1/5, que é 900.000, vezes 4, que dá 3.600.000. Beleza? Então, a educação vai receber 3.600.000, que corresponde a 4/5, direcionado para o ensino fundamental. Beleza? Então, a nossa quarta questão, vamos finalizar a nossa quarta questão. Uma fábrica produz N brinquedos, então, o total de brinquedos é N. Para certa loja. Na entrega, 75 brinquedos estavam com defeito, correspondendo 1/6 dos brinquedos. Então, 1/6 dos brinquedos, tá? É igual a 75. Então, vejam, se eu dividir o todo em 6 partes, então eu tenho 1/6, que é 75, tá? Eu tenho 1/6, que é 75, quebrados. A pergunta é: qual é o total de brinquedos? O total é 6/6. Então, é 6 vezes 75. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 7, 42. E 3, 45. Olha aí, um total de 450 brinquedos foram produzidos. Beleza? Então, pessoal, essa é a parte que nós falamos sobre os problemas envolvendo frações. Beleza? Então, nós vamos finalizar a nossa aula agora e deixar o nosso muito obrigado.
finalizamos a nossa aula e nos vemos, pessoal. Até a próxima, trabalhando mais com frações, porque as frações elas são fundamentais no nosso estudo na matemática, beleza? Tchau, pessoal, e até a próxima. Valeu! Olá, gente linda de Deus, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que sim, viu? Porque Deus é com vocês, Deus é com todos nós, tá bom? Estou chegando por aqui, a professora Vera Amorim, para aquela nossa viagem semanal pela língua portuguesa, já pedindo que você, por gentileza, pegue o seu passaporte, né? Essa coisa linda que é o nosso livro de língua portuguesa. Porque a nossa viagem vai acontecer hoje na unidade 6, capítulo 2, com os conteúdos pronome na coesão textual e acentuação de ditongos e atos. Meus amores, na aula passada nós falamos de pronome, né? Dos pronomes. E agora vamos ver a importância deles para o texto, né? O que eles são capazes de acrescentar, de fazer para enriquecer, para enxugar, para tornar mais bonito o texto, ok? E ainda vamos ver a acentuação de ditongos e hiatos. Preparados? Material em mãos, passaporte na mão, tudo certinho? Então, vamos lá. A gente vai começar aí na página 193 com esse texto. Esse trecho aí eu quero que vocês prestem atenção, tá? E já podem até abrir no livro de vocês na página 193 para acompanhar comigo essa leitura, tá? Para depois nós conversarmos sobre o poema na coesão textual. Então, o texto é Minha Sombra, tá? Minha sombra me assombra. Eu dou um pulo e ela para no ar. Eu subo em árvore, ela desce escada. Eu ando a cavalo, ela segue a pé. Eu vou à festa, oba, vou nessa. Antes de nós irmos para o nosso livro com os questionamentos que inclusive estão no próximo slide, prestem atenção aí, também na página 193, tá? Antes desses questionamentos, vamos observar aqui nesse poema, nessa poesia, ó, no primeiro momento se diz, minha sombra me assombra. Quando você vai para a seguinte sequência de versos, diz assim, eu dou um pulo e ela para no ar. Observem que aqui já não se fala em sombra, mas se você, que é um aluno inteligente, que eu sei, você, menina, você, menino, são estudantes inteligentíssimos, já perceberam, sem que fosse preciso a professora Vera falar, que aqui já não se fala em sombra, por quê? Porque bem aqui eu tenho um pronome fazendo referência a essa sombra. E você vai ver que durante todo o resto da poesia está aí a sombra sendo mencionada através desse poema, tá? E será que é por acaso que ele está aí, esse pronome? Será? Então agora sim, nós vamos para as situações, tá? Que tem a ver com o texto. Na página 193, eu quero que você observe aí, né? Que situação inusitada é apresentada no poema. Preste atenção. Você percebeu que a sombra, você percebe aí que a sombra não é aonde o eu lírico vai, a sombra, né? A sombra vai fazendo algo parecido. É como se a sombra quisesse competir, né, com o eu lírico, né? Então ela acompanha, está sempre acompanhando o eu lírico. Ele faz uma coisa, a sombra faz outra. O segundo questionamento diz assim, o pronome ela refere-se a que substantivo presente no poema? Meus amores, ficou muito claro, né? Quando se diz no primeiro verso, minha sombra me assombra. No seguinte, eu dou um pulo e ela para no ar. Eu subo em árvore, ela desce escada. Então, o pronome ela refere-se à sombra, não é isso? Passando aqui para as questões.
Explique o uso desse pronome no poema. Olha, como eu falei para vocês, ele fala na sombra no início. E depois ele vai falando de coisas que ele vai fazendo, né? Eu dou um pulo, ela para no ar, eu subo em árvore dessa escada. Olha, você já pensou se durante todo este poema, toda esta poesia, fosse dizendo, minha sombra, eu dou um pulo e a sombra para no ar, eu subo em árvore, a sombra dessa escada. Ia ficar aquela repetição que chega a ser desnecessária e deixa o texto cansativo. Então você percebe que o poema, de certa forma, ele enriquece o texto, nesse caso o poema, porque ele enxuga. Para que repetir se eu sei que durante todo o poema o eu lírico faz uma ação e a sombra também faz, o pronome ela está substituindo a sombra, tornando o texto muito mais agradável. Então, o pronome, ele retoma a um termo, no caso sombra, que já foi dito, mencionado anteriormente. Ok, meus amores? Isso é de extrema importância. Até porque, quando se você repetisse muito aí a sombra, até a sonoridade do poema ia ficar comprometida. Ou seja, o pronome chega para substituir, né, o termo sombra, que já foi mencionado, e deixa a poesia muito mais sonora. Ok? E a última situação diz assim, se o pronome ela não fosse usado no poema, tá? Como ficariam os versos? Seu sentido mudaria? Não ia mudar o sentido dos versos. O que ia acontecer? Apenas ia ficar muito repetitivo. Como falei para vocês, ao invés do pronome ela, ia ficar todo tempo sombra, né? Eu dou um pulo e a sombra para no ar, eu subo em árvore e a sombra dessa escada. Ia ficar com a sonoridade comprometida, ia ficar muito repetitivo. Entenderam? Então, passando adiante, nós temos aqui uma outra situação que eu vou apenas ler aqui com vocês na página 193 também, né, esse trecho aí, e você vai tentar responder, quem não respondeu ainda, essas questões para internalizar esse conteúdo, ok? Meu irmão não suporta quando o nosso quarto fica bagunçado. E quando isso acontece, o resultado é um irmão estressado. Só respondendo junto com você essa primeira situação, substitua o pronome isso pelo termo correspondente. Meus amores, é fácil, não é? Preste atenção. Que o pronome isso, ele está substituindo que termo? Meu irmão não suporta quando o nosso quarto fica bagunçado. E quando isso acontece, o resultado é um irmão estressado. O que você percebeu? Que o pronome isso está substituindo nosso quarto bagunçado. Vejam que o pronome substituiu toda uma expressão aqui, para evitar essa repetição. Você já pensou se fosse assim? Meu irmão não suporta quando o nosso quarto fica bagunçado. E quando o nosso quarto fica bagunçado, o resultado é um irmão estressado. Olha, estressada fico eu, se você for fazer isso, repetir. Se você pode fazer o uso dos pronomes para evitar uma repetição de um termo que já foi mencionado antes, podendo tornar nosso texto mais bonito, mais enxuto, mais gostoso até de ler, faça. Porque esse é o papel dos pronomes na coesão textual, enxugar o texto, tornar o texto mais agradável, mais gostoso de ler, ok? Convido você a responder as outras questões, tá? Página 193, faz parte da sugestão de atividades, tá bom, gente? E eu respondi a letra A, você responde as demais, ok? Então, o que nós podemos concluir do que vimos até aqui? Que os pronomes são elementos de coesão textual.
porque eles ajudam a estabelecer relações no texto. E essas relações, elas vão interligar ideias, o que vai tornar o texto mais preciso, porque vai evitar as repetições desnecessárias, que não foram planejadas pelo produtor do texto. Ele começa a escrever sem se dar conta, ele vai evitando isso, tá? Que se repita. Porque se eu vou repetir, se eu posso fazer uso de um pronome, aí você vai escrever uma redação, já pensou? Ao invés de estar repetindo uma palavra que já foi dita, você vai, eu digo assim, a minha casa é linda. Ela fica assim, ela é desse jeito, ela é vermelha, ela tem janelas amarelas. Você já pensou? A minha casa é linda, a minha casa tem janelas amarelas, a minha casa é vermelha, a minha casa é grande, Então, a minha casa é bonita, ela tem a pintura vermelha, ela tem janelas amarelas. Minha nossa, vermelha com janela amarela não deve ser muito legal, né? Muito quente. Mas assim, percebam que o uso dos pronomes é super importante para a coesão textual. E o que é a coesão textual? É você tornar o seu texto mais agradável, evitar repetir palavras. Então, use, faça uso, pratique os pronomes na sua produção de texto, ok? Vamos agora para a acentuação de hiatos e ditongos, o nosso próximo conteúdo. Então, nós temos aí que quando as vogais vizinhas estão na mesma sílaba, uma delas, que é aquela de som mais fraco, aquela que aparece menos quando você pronuncia, ela recebe o nome de semivogal. Então, o som da vogal, que é aquela que é pronunciada com mais ênfase, com mais força, e da semivogal juntas na mesma sílaba, chama-se ditongo. Então, o que é um ditongo? É o encontro de uma vogal e de uma semivogal, onde a semivogal é aquela que é pronunciada com menor intensidade, ok? Lembrando, isso é de extrema importância, que jamais nós separamos os ditongos, ok? Temos aqui como exemplo a palavra igual. Veja aqui, igual, aqui, o e o a, tá? Igual, onde você percebe que o U é a semivogal e o A é a vogal. Quando as vogais vizinhas são pronunciadas em sílabas diferentes, aí acontece o quê? O hiato, ok? Então, nós temos aqui como exemplo saúde. Percebam aí que as vogais são vizinhas, mas quando se separam as sílabas, elas ficam em sílabas diferentes, ok? Temos na página 194 uma situação aí de tirinha. Eu quero que você leia e tente responder, tá, gente? Tente responder essas questões, porque faz parte da sugestão de atividades. Então, você vai ver aí a tirinha onde tem Overman, descobrir quem anda passando trote em você. Ótimo, pode dizer. Por telefone é perigoso. Encontre-me às 15 horas no viaduto do chá e anote aí o seu disfarce. Estou ouvindo. 2 horas de atraso, o que será que houve? Bom, essas questões aí, A, B, C, D, você vai responder a partir da leitura desta tirinha, que tem relação com a acentuação dos ditongos e hiatos. Então, você vai observar aí, se você olhar com atenção, que nós temos aí sim ditongos e hiatos, né? Inclusive, você preste bem atenção para não passar batido. Tem muita gente que se confunde, por exemplo, com o AI, tá, gente? Mas o AI, nós temos aqui um hiato. Ah, professor, e separa aí. Minha linda, meu lindo, pronuncia aí, AI. Você abre a boca 2 vezes. Se não tivesse o acento, né, o acento aí, fazendo a diferença, não seria o AI, seria uma interjeição, né? Seria o ai. E aí o ai, você percebe, ai machucou, ai. Mas o ai, você faz um movimento duplo, né, na pronúncia, ai.
Então nós temos aqui um hiato. Não tenha mais dúvida sobre isso, tá? E para você não ficar mesmo com dúvida, você responde as questões A, B, C e D, que tem relação com o que nós vimos sobre a acentuação de ditongos e hiatos, tá? O que é importante você saber? Prestem atenção. Quando a segunda vogal do hiato for I ou U tônicos, como assim? Quando eles forem pronunciados com maior intensidade, acompanhados ou não de S, ela será acentuada, a palavra, ok? No caso, a segunda vogal. Nós temos aí, ó, o AI, olha o AI bem aqui, tá bom? Faísca, essa vírgula ficou, porque está a vírgula com if pertinho, ó. AI, faísca, ó. A segunda vogal do hiato, ó, qual é a segunda vogal no AI? É o I. For um I ou U tônicos, acompanhado ou não de S, elas são acentuadas. Faísca, país, saúde, miúdo, ó, segunda vogal, caído e sair, tá? Elas vão ficar separadas porque são hiatos e sempre serão acentuadas quando forem tônicos, ok? Mas como na língua portuguesa sempre tem as exceções, então nós temos exceções nessa regra. Não são acentuados os hiatos terminados em I seguidos de NH. Jamais, tá? Rainha, tainha. Por quê? Ó, I, mas são seguidos de NH. Não são acentuados os hiatos em que o I ou U finais formam sílaba com outra letra que não o S. Vamos ver aqui, ó. Forma sílaba com outra letra que não seja o S. Ruim, percebam aí, tá? Porque você separa, ó, ruim, formou sílaba com M. Cair, formou sílaba com I. Raiz, formou sílaba com Z. Então, eles não serão acentuados. Então, sempre com exceção. Mas se você praticar, certamente não vai ter dúvida, tá? Na página 195, nós temos mais aqui um texto em que a gente vai ler, mas você vai responder as questões, tá? A lua pinta a rua de prata e na mata a lua parece um biscoito de nata. Quem será que esqueceu a lua acesa no céu? Ok? Da Rosiana Murray. E você vai responder essas questões porque estão relacionadas ao que nós vimos hoje. Para você não descuidar, tá? Os ditongos abertos ei, eu e oi são acentuados quando aparecem na última sílaba de palavras oxítonas. Já diz, né? São aquelas em que a sílaba tônica é a última, tá? E isso seguidos ou não de S, ou seja, no singular ou no plural. Papéis, chapéu, herói. Então, ei, eu, oi são acentuados quando aparecem na última sílaba de palavras oxítonas, sendo ou não seguidos de S, ok? Nós temos aqui a Mafalda marcando presença e você vai fazer a sua leitura, né, para distrair e aprender um pouco mais, ok? Como sugestão de atividades, eu falei antes para você, tá? Páginas 193, 194, 195, as questões que nós mostramos para vocês, tá? Que eu mostrei, que estão no nosso livro, você vai responder como uma forma de se dar conta do quanto você aprendeu, do quanto você ainda precisa estudar sobre esse conteúdo, ok? E para você internalizar o que nós vimos na aula de hoje, em que tratamos de quê? Você lembra? O pronome na coesão textual, a acentuação de ditongos e hiatos. Então, você vai ler nas páginas 193, 194, 195, os boxes, anote aí, para internalizar esses conteúdos. Ok, meus amores? E ó, ficando por aqui já com saudade, mas com a certeza de que semana que vem nos encontraremos para mais uma viagem pela língua portuguesa. Não esqueçam, a pandemia não acabou. Piauí andou ficando vermelho novamente. Gente, vamos fazer a nossa parte. Use máscara, mantenha o distanciamento social. Quando chegar em casa, lave bem suas mãos. Cuide de você, cuide dos seus e juntos
Vamos vencer esta pandemia, porque Deus é conosco. E quando Deus é conosco, tudo dá muito certo. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau!